nada daquilo lá serviu. Nada serviu. Não começar como office boy que fez a história daquele cara. Não é. Vamos lá, valendo. Obrigado, irmão. Valeu. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Tudo bem, cara? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Uhum. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você? Não. Eu estudei. Então, tá. E isso é... Quando você fala em começar de baixo, antes de tudo, pelo menos não deveria ser, né? Começar como office boy se você tem nível superior em administração, sabe? Mas você também não vai começar como gerente geral. Você também não vai começar como sênior. Você vai começar o que a gente chama de júnior, juninho ali, no mais baixo para aprender parte daquele trabalho ali, né? Mas, assim, essa ideia de começar como office boy e tudo, principalmente se você tem nível superior e tal, é muito mais um discurso que por trás dos panos tem a ideia do você deve se submeter a qualquer coisa para poder comer. É isso que o pessoal quer dizer. Você deve se submeter a qualquer tipo de humilhação para você poder comer. E assim, eu entendo que muitas vezes você vai ter que fazer isso pela situação de desemprego e tal, mas é ridículo você achar que isso é uma métrica de valor, né? Fala assim, não, qualquer um pode, desde que seja disposto a se humilhar por isso. Não que ser office boy seja humilhação, mas se você pegou um cara que estudou 4, 5 anos, tem um nível superior, tem capacitação, é capacitado de alguma forma, tá? Pelo menos a começar a aprender um trabalho mais especializado ou mais técnico, né? Mais amplo ali, sim você diminuir a capacidade dessa pessoa, você colocar ela para fazer um trabalho que não exija esse potencial. Então é uma sacanagem. Para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Uhum. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Caralho. Tem uma palavra que eu odeio do vocabulário corporativo, é galgando, tá? Eu odeio essa palavra. Porque depois que os caras aprendem isso, nossa, ficam cuspindo isso pra todo lado. Mas vai rolar, pelo jeito, um falso dilema aqui. Como se o único jeito de começar fosse ser o mais baixo de todos, como se não existisse essa hierarquia que eu falei agora, júnior e tal, como se ou você começa office boy pra qualquer coisa, ou você tá querendo demais, sabe? Estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô... Primeiro também, também essa conversa nunca vai existir. Nunca vai existir de você chegar numa empresa e falar, não tem vaga para isso que você quer ser não, mas tem isso aqui para você fazer. Porque você normalmente, né, você vai chegar numa empresa a partir de um anúncio de vaga. Então você vai atrás de uma vaga meio que sabendo ali o que você vai fazer. Você vai colocar, vai ter lá, recém-formado em administração para ser um auxiliar de administração júnior lá. E você vai para isso. Essa conversa, ela só existe um cenário. E é muito...
é muito didático que esse cenário seja o que o cara, o patrão, está sugerindo. Por quê? Porque é um cenário onde você é indicado, onde você é filho de alguém, onde você tem algum tipo de. Que alguém chega e aparece, porra, tem aqui meu filho aqui, pô, acabou de formar em administração, tá querendo um trabalho. Aí o dono da empresa vai chegar para mim e falar, pô, eu não tenho vaga para isso que você quer não, mas eu tenho uma vaga lá de office boy, se você quiser começar lá, você pode começar fazendo isso. Porque, caso contrário, isso não vai existir. O processo de recrutamento de nenhuma empresa do mundo funciona assim. Estudei para ser um pequeno assistente. Era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague. Mas assistente ele tem que começar. Mesmo formado, assistente é onde você vai começar. Auxiliar, assistente, porque, de novo, você tem um conhecimento geral, mas existe uma experiência prática que você precisa pegar no dia a dia. E todo emprego vai exigir isso. E aí você começa dali, 1 ano, 2 anos, você vai. O que a gente, na tecnologia lá, a gente normalmente fala de júnior, pleno, sênior e tal. Que eu investi na minha faculdade, eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte: eu queria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Não, e aí que tá. Não é que você quer que o cargo pague o que você investiu na sua faculdade, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Pelo menos não tão cedo, né? A faculdade ela vai se pagar ao longo da vida. Ela é para se pagar ao longo da vida ali, tá? Mas não vai acontecer. São frases soltas que eu queria que vocês entendessem, que elas parecem que elas não significam nada, mas elas vão construindo um plano de fundo que dá uma ideia totalmente diferente do mundo real, tá? Ninguém quer chegar e receber, óbvio, todo mundo gostaria, mas ninguém chega com essa expectativa de, eu tô indo pro emprego, eu quero que ele pague pelo menos o que eu investi na faculdade. Não, isso ninguém tem essa expectativa. Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que Tá. Esse discurso é muito bonito, muito bonito. Eu não me importo com sua faculdade, se você é onde você aprendeu, eu só quero saber o que você sabe. Na teoria, isso é muito, muito bonito de ser dito. Mas, primeiro, o mundo não é a empresa dele, então o mundo se importa. O mundo se importa, tá? Onde você aprendeu. Você até pode falar, mas é muito melhor aprender no ChatGPT, no Google, e aí eu aprendo mais rápido, a faculdade é muito caro, é perda de tempo, dinheiro. Só que na prática, quando você se submete a uma vaga de emprego, você tem que entender que a pessoa não sabe quem você é. Ela não sabe que você é bom. Ela não sabe que você aprendeu no Google. E toda vaga que você abre, você vai ter 100, 200, 300, 500, 1000 currículos. E aí você precisa estabelecer critérios para esses currículos. E aí se você tem, sei lá, 300 currículos ali, jogando baixo, lá na empresa que a gente abre vaga, assim, por baixo, 400 currículos que chega. Aí você precisa estabelecer critérios. Quais são os critérios? Pô, pelo menos nível superior. Pelo menos diploma. Mas pô, é injusto. Mas você tem que ter um critério. E aí, se você quer contratar alguém para fazer uma coisa, você tem 300 pessoas para escolher e 100 delas, pelo menos, fizeram faculdade e tem nível superior, você vai afunilar por isso. Não adianta, não adianta. A seleção precisa ser feita de alguma forma, porque você não tem como ler 300 currículos na profundidade que deveria. Não existe pessoal para isso, não existe nada que vá fazer isso nessa velocidade. Você tem um monte de plataforma que vai fazer isso automatizado hoje em dia, na verdade. Mas assim, o filtro, nível superior. Acabou. Mas nível superior não significa que o cara sabe. Não significa. Mas tem todos os outros critérios que seriam aplicados também para quem não tem nível superior. Só que eu já funilei e tirei 200 pessoas da minha frente. E aí sim, você vai olhar experiência, projetos que trabalhou, outras qualidades ali. Mas entre 300 pessoas você vai afunilar por alguma coisa. E nível superior normalmente vai ser isso. Aí de novo. Quando você trabalha com indicação, fulano indicou e tal, meu filho é muito bom com esse negócio de computador aí, faz programação e tal. Aí sim, ele vai chegar lá com o QI
nas costas, o cara vai olhar, pô, faz esse teste aqui. Aí o cara passou no teste e falou, não, então não importa se tem nível superior ou não. Eu sei que você é bom, pode entrar aí. Só que assim, vocês entendem que existem barreiras para esse mundo ideal que o Thales fica desenhando, ele seja aplicável? Essas barreiras existem. Você não tem como bater na porta lá e falar com o presidente de uma empresa e falar, porra, não tenho nível superior não, mas eu sou bom. Não tem, porque tem 1000 pessoas lá de fora também querendo conversar sobre a vaga, querendo mostrar que é bom e que tem um monte de outras qualidades ali. Então, assim, você dizer que não. Ah, na minha empresa a gente não se importa. Tipo, não se importa. Mas eu tenho certeza que se você for lá, um monte de gente lá tem nível superior, porque quando o RH vai recrutar, ele precisa de critério. E o nível superior é um critério muito fácil para isso. E aí tem outra coisa. Você tem uma comprovação material de que alguém atestou. Ó, essa pessoa aqui, ela pelo menos passou por esse processo. Pelo menos ela sentou e passou por esse processo. Ela pode não ter aprendido, mas ela teve algum contato com isso. Então você tem um mínimo atestado, porque senão você contrata alguém, e eu já vi isso acontecer, você contratar alguém que não tem nível superior, que para fazer um trabalho, e aí você pede para fazer alguma coisa, e a pessoa fala assim, não, mas isso eu não sei. Mas assim, é algo que 200% das pessoas que fizeram isso sabem, né, naquela área, porque é parte do conteúdo que envolve a área, só que não é o aprendizado básico. Porque quando as pessoas aprendem no Google, aprendem no ChatGPT, as pessoas aprendem muito destacados. Então o cara vai aprender programação, ele vai começar lá, vai meter um Python, aí ele vai escolher uma outra linguagem, vai escolher um framework, ele vai indo naquele caminho que faz aquela coisa. Aí você chega para ele e fala assim, não, mas agora eu preciso que você faça um algoritmo que execute assim. Aí o cara, porra, mas isso eu não sei fazer. Isso eu não consigo fazer. Então o algoritmo ele até vai tentar assim. Mas alguma coisa que envolva um processo, uma forma de pensar que é ensinado na faculdade, sei lá, que envolva redes. Ah, não, eu preciso que você faça um projeto assim, que trabalhe com a tabela de redes e faça esse cálculo de não sei o quê, e o cara vai olhar e falar, porra, mas eu não domino redes nessa profundidade que você está falando. Mas aí seria algo que na faculdade todo mundo viu, porque é um critério de matéria da faculdade. E aí o cara fala, pô, não sei. E aí quando o cara sai da faculdade, ele pelo menos ele tem umas arestas mais arredondadas, normalmente. Algumas arestas mais arredondadas ali, do que você confiar no escuro, de alguém que fala assim, não, eu sei esses pontos aqui dos requisitos, mas o dia a dia ele envolve muitas outras coisas que a faculdade ensina, e você só vai descobrir isso com anos, às vezes, e que ali não vai ter. Você vai, porra, pedir pro cara fazer um cálculo integral, uma derivação, alguma coisa assim, o cara fala, não sei cálculo, eu não consigo fazer. Aí, pô, mas fez faculdade, deveria saber, sabe? Umas coisas assim. Exemplos até mais extremos aqui. Só que, de novo, a faculdade ela faz ela apara algumas arestas e te dá uma mínima garantia, não é a certeza absoluta, mas uma mínima de garantia de que aquela pessoa teve um contato mínimo com aqueles assuntos e que foi testada naquilo, porque tem prova, né? Só que, cara, esse mundo ideal não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não estou nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia, e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo para você que é um... Pode notar que muito do argumento dessa galera gira em torno do contato. E não é que ter contato seja errado, nem que seja ruim, você tem que ter contato mesmo. Mas é que a maioria dessa galera não consegue o que consegue através de habilidade, através de. Pelo menos não inicialmente, tá? O contato é a porta para isso. E realmente você ter contatos, fazer contatos é importante. Só que existe uma coisa também. Se você é muito subserviente a ponto de, tipo, não, eu tenho um diploma de administração e eu vou começar como office boy. Você nunca vai ganhar bem nessa empresa. Você pode apostar. Você pode apostar. Você vai entrar rapidinho pro bloquinho lá, pro grupinho das pessoas que estão satisfeitas em trabalhar muito e ganhar pouco. Pode ter certeza, tá? Super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco.
E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy. O Luiz César Fernandes, ele fala que ele foi office boy. Mas ele foi office boy quando ele tinha 12 anos. E no mesmo banco que o pai dele trabalhava, tá? Ele continuou trabalhando, tudo legal, foi para outro banco, depois disso ele conseguiu emprego no outro banco. Aí, pô, 16 anos ele já tinha um carguinho ali que era quase um gerente ali, que é um, como é que é o nome? É tipo, era procurador, assim, cargos antigos, cargos antigos. E, e aí ele foi promovido para uma agência em Minas Gerais, para ser gerente em Minas Gerais. Só que parece que demorou pra caraca, parece que aconteceu alguns anos assim. E aí ele ficou puto, porque falou, pô, se eu sou bom pra ser promovido a gerente lá na Casa do Chapéu, por que que ficaram me segurando aqui esse tempo todo à toa e tal? Então, se você olhar o exemplo dele, o exemplo direto dele é o melhor exemplo de que fazer tudo isso não foi o que deu resultado, porque ele se sentiu desvalorizado e pediu demissão porque ele se sentiu desvalorizado. Aí ele foi, parece que foi andar não sei aonde, encontrou um primo dele, e aí o primo dele apresentou ele para dois sócios de um banco, não lembro qual era o banco, e esses caras foram que chamaram ele e montaram uma sociedade com ele, aí depois apresentaram pro Lehman, pro não sei o quê. Então, assim, toda essa jornada dele de office boy, trabalhador, dá duro, exemplo, não sei o quê, ele pede demissão porque ele se sentiu desvalorizado. Nada disso é um exemplo de que fazer isso é o que resolve. Nada disso. Nada disso. Porque não foi isso que serviu de base para ele estar aí onde está hoje. Essas histórias de que, porra, o cara começou office boy e tal, só funciona pra isso, assim, pra livro motivacional, pra você, caraca, se eu fizer isso, eu vou conseguir. Mas quando você vai ver o relato mesmo, pode olhar, tem Bilhões e Lágrimas, alguma coisa assim, o livro que tem a história do Luiz César Fernandes. E de novo, se você for ler o que está realmente escrito, né, a trajetória, é isso. Ele teve várias tretas com o pai dele, realmente começou bem lá de baixo, por causa dessas tretas e tudo. E aí, pô, era office boy, aí foi para outro cargo, trabalhou e tal, desde muito novo, desde os 12 anos trabalhando. Mas ele se sentiu desvalorizado quando finalmente conseguiu um cargo de gerência lá em Minas Gerais. E ele morava no Rio de Janeiro, acho que era Madureira. E aí ele pega e pede demissão do banco. E aí, meio perdido, sem ter o que fazer, ele encontrou um primo dele lá que apresentou os donos do banco para ele. E aí foi daí que surge tudo. Então nada daquilo lá serviu. Nada serviu. Não começar como office boy que fez a história daquele cara. Não é. Tá? Então, de novo, é contato. Só que assim, se teu primo tem contato com dois donos de banco para te apresentar, né? É uma outra esfera da sociedade. Boy no Bradesco, e aí por ser office boy ele começou a ser útil para as pessoas e tem uma história super bacana que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir ele para fazer um pouco a mais. Ele saía 6, 7 horas do trabalho e falou, posso ficar até mais tarde e você me ensina o que você faz? Cara, se tem uma coisa que alguém gosta, é mentorar as pessoas. A gente quer ver gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, pelo menos, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. Tudo do mentorar é um pouco do ego do cara que quer sentir que sei muito e gosto de ensinar o que eu sei. E, de verdade, assim, a maioria tá nem aí. Se ele tá te ensinando, tu não tá fazendo teu trabalho. E ele te contratou pra tu fazer teu trabalho. Então ele não quer. E dono de empresa de verdade, não tem esse tempo todo pra ficar ensinando pessoas assim, mentorando, não sei o quê, tá? Empresa, Olha, a partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Não tem acesso. A maior parte do pessoal de média para grande ali, principalmente, não tem acesso. Eles nunca vão trocar um bom dia com o dono da empresa. O chefe dele normalmente é um gerente que já ganha pouco,
e também tá insatisfeito, tá com medo de ser demitido, e é meio carrasco para poder mostrar para cima que tá fazendo o trabalho dele, e aí vai te isolar lá embaixo, não vai deixar você mostrar o que sabe, e nem vai deixar isso passar para cima, porque senão ele tem medo de você ocupar o lugar dele, de pegar um lugar que seria dele de uma promoção. Então, assim, a realidade é ali no circuito lá embaixo é bem diferente, porque o chefe direto não é o empresário, né? O chefe direto do funcionário, principalmente a maior massa populacional, que vai trabalhar para um gerente. Aí vai ter, sei lá, um supervisor, um gerente geral, aí um diretor. Se ele conversar diretamente com o diretor, um bom dia, tudo bom, beleza? É muito já. Já é, caraca, numa empresa média para grande. Assim, empresa pequena ainda pode rolar. Inclusive, nas empresas de tecnologia, é uma grande vantagem, e eu falo isso porque foi uma vantagem que eu me dei bem, é esse contato que você consegue ter com os sócios, com os fundadores, com os donos, e mostrar mais diretamente que você consegue, né, adicionar algum valor ali. Então, para mim, isso fez muita diferença na minha carreira. Mas não é esse mundo de fantasia ali. Inicial. Esse caso ele não era um patrão, tá? Ele era um gerente do banco ali. Então, Aham. e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou: "Posso ficar até depois do tempo, você me ensina o que você tá fazendo para eu te ajudar?" Aí o cara falou: "Bom, você vai fazer o meu trabalho? Então demorou. Toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo." Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem quer ser CLT? Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores e os trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, eles não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo Mas só antes que ele passe direto, achei que ele ia aprofundar mais. Esse discurso do, ficar todo dia 1 horinha a mais, 2 horinhas a mais, fazer uma outra coisa, não sei o quê, procurar alguma coisa para aprender, para fazer e tal, é um discurso que me tira do sério, porque é o seguinte, ele mesmo foi o que evocou lá no outro episódio o contrário de trabalho. Mas, vamos lá. Tua hora tem um preço, ele sabe qual é o preço dessa hora. Se tu fica 2 horas todo dia ali, ele praticamente ao longo do mês, ele conseguiu meio mês de trabalho seu ali, só de hora extra não remunerada. Trabalho de graça. Só que você não vê, e não vê mesmo, o discurso do patrão falando assim, pô, teu funcionário é um cara bom, dá ali 20%, 30% a mais pra ele de bônus no mês. Qual o problema, pô? Vai motivar o cara. Não existe esse discurso massificado de distribuir bônus de qualidade de trabalho, de parabenização, de qualquer coisa por aí. Por quê? Porque dinheiro não, porque isso, tá no contrato, não posso ficar te dando dinheiro assim, tá doido? Vou entrar no Mas o exemplo que prejuízo. Só que a tua hora jogada fora, pra eles não parece um prejuízo. Não importa se tua casa tá uma zona, se tu tem filha, se tu tem esposa, se tem outras coisas pra fazer, se tu estuda. Não importa, não importa. Teu tempo, foda-se. Tua vida, ninguém tá nem aí pra nada, sabe? Mas trabalhar de graça, porra, claro que ele quer. É claro que todo patrão vai ter um discursinho que soa muito bonito pra você trabalhar de graça. Só que, de novo, o próprio exemplo do Luiz César Fernandes lá, ele não foi reconhecido. Não foi isso que fez ele chegar ao BTG. Depois que ele conheceu os donos de banco que estavam envolvidos com um emblema, e aí ele, porra, realmente ficava até depois do horário, aí é outro problema. Aí é outro problema. É outra escala. Né? Se eu ganhasse um salário executivo de 200 mil reais, 50 mil reais que fosse, porra, tô nem aí pra ficar 2 horas a mais no trabalho. Paciência. Agora, falar pro cara que é office boy, que ganha salário mínimo, né, com desconto, sei o quê, R$ 1.412, pra ele ficar 2 horas do dia dele ali extra, sabe? Pra ele perder o ônibus que vai pra casa dele, aí ele sei lá quando ele vai conseguir pegar outro ônibus, vai chegar em casa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não viu a filha, não viu a esposa,
sabe? Não arrumou a casa, não pôde fazer nada, nada das outras coisas da vida que coloca a cabeça no lugar também. Porque se tu não tá vendo tua filha, tu tá sentindo que tá faltando. Se tu não vê sua esposa, tu tá sentindo que tá faltando. Se tua casa tá uma zona, tu chega em casa e não consegue relaxar, não consegue descansar, vai sentindo que tá tudo atrasado na tua vida. Porra, sabe? Vai dar um bônus? Que isso, parece. Tu não vê nenhum deles assim, falando, ó, pô, se teu funcionário é desse funcionário ali que fica um tempo a mais todo dia, te ajuda e tal, dá um aumento pra ele, pô. Dá um bônus pra ele. Você não vê esse discurso. Porque o objetivo dessa fala não é esse. O objetivo dessa fala é: trabalhadores, criem esperança que trabalhar de graça vai fazer você subir na vida. E não é isso que vai fazer você subir na vida. Isso vai te colocar na lista de pessoas que aceitam tomar porrada, que aceitam trabalhar muito por pouco, na expectativa de algo melhor. E aí, eventualmente, tu vai ganhar uma migalha, uma promoçãozinha ali de, sei lá, R$ 500, pra falar, ó, tô te beneficiando. Mas aí vai ficar mais 5 anos nisso aí, sabe? Aí um dia, em 20 anos você fazendo isso, você consegue um carguinho ok, aí vai sair cantando de meritocracia, tá vendo? Mas não é, sabe? Porra. Usaria, é que muitas vezes eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro. Talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de Aí vai sobrar Uber pra ele, né? faculdade que esse jovem fez. Então a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele está sendo Uber. Mas aí ele está fazendo Uber, pelo menos ele não está passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele está dando um jeito dele. Se ele chega ali, eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui e eu vou galgando um crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levar... Mas aí que tá, por que o cara faz Uber? Primeiro, porque quando você vai fazer Aí é uma coisa que ele não abordou aqui e que é importante também. Existe um problema muito sério em ser super qualificado no mercado. E aí eu vou te explicar. Você chegar numa vaga de emprego, sei lá, auxiliar administrativo. Aí tu mete teu currículo lá, aí você vai chegar numa entrevista, a pessoa vai olhar e falar, mas pô, você é formado em engenharia aqui, às vezes tem até alguma experiência e tal, uma especialização. Aí vai falar, poxa, por que você, né, tá querendo entrar nessa vaga? Ele vai falar, pô, porque, né, o mercado de engenharia tá ruim, não tá tão interessante assim, não estamos achando a vaga. Você não vai ser contratado. Você não vai ser contratado. Porque, primeiro que ele vai olhar pra você e vai falar assim, esse cara tá tentando só arrumar alguma coisa que paga um dinheiro pra ele sobreviver, e assim que ele arrumou outra coisa, ele vai embora daqui. Ele vai sumir daqui. E a outra também envolve esse raciocínio, mas é assim que eu contratar esse cara e colocar ele no mercado de trabalho, porque uma coisa que a maioria dos trabalhadores não sabem é que você contratado, você tem muito mais valor do que você na pista, né? Você com um emprego, você tem muito mais valor do que desempregado, e o RH sabe muito bem disso, vai falar, assim que eu inserir esse cara de volta no mercado de trabalho, sendo super qualificado desse jeito, ele vai arrumar uma vaga em 1, 2 meses, vai embora e vai me deixar na mão. Porque o custo de contratação do profissional existe. Então, eles não querem que você chegue lá e fique 1 mês, 2 meses. Você tem que pagar aquele custo, né? Pagou a Gup para colocar vaga, pagou o LinkedIn para fazer anúncio dessa vaga, teve o tempo dos profissionais ali entrevistando, não sei o que e tal. Existe um custo quando você contrata alguém. E um custo que não é realmente não é tão baixo assim. E você quer minimizar esses custos. Você quer que esse custo seja o menor possível e o mais eficiente possível. Então, ninguém vai contratar um cara super capacitado porque ele vai sair dali 1, 2 meses depois. Não vai. Porque ele só está tentando se reinserir no mercado de trabalho. Sabe? Não vai. Isso não existe. Aí você vê, todo o cenário dele envolve uma ficção onde você consegue sentar e trocar uma ideia de igual para igual. Não, pô, não tem vaga para tal coisa, me dá esse outro aqui que funciona. Mas não é assim. A pessoa vai se inscrever para uma vaga, vai chegar lá com diploma de engenharia e o cara vai olhar para ele e vai falar assim, pô, infelizmente você é super qualificado para vaga, não vou te contratar não. Não vou. Não vou correr esse risco. Porque se eu for embora amanhã, eu vou ter que contratar outra pessoa e gastar de novo esse valor que eu gastei em você, sabe? Então, assim, fantasia pra caraca isso, assim.
levantar aqui é o seguinte, Deixa eu que voltar um muitas pouquinho vezes pra esse pegar funcionário o que raciocínio fala, completo o desse que ele cara. produz. O que tiver para fazer tá bom. Me dá aqui e Então, eu vou galgando um Mas crescimento. Pode ser um questão, caminho, né? Ah, tá. E outra coisa. Por que o Uber ele não vai pegar essas vagas? Por que o engenheiro tá fazendo Uber não vai pegar essas vagas? Porque no fim do dia, o Uber tá pagando melhor. Tá pagando melhor. Porque pra que ele vai pegar uma vaga de office boy, que ele vai tirar, sei lá, uma vaga básica ali, salário mínimo, não sei o quê, se ele consegue ganhar, às vezes, o dobro, dando uma ralada ali no Uber. E aí você vai me dizer que o cara que escolheu fazer Uber, ele tá de preguiça? Porque não é moleza fazer dinheiro no Uber também, sabe? Então, é viagem, é fantasia da cabeça dele. Nunca conversou com uma pessoa comum. A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele está produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Não entendi o que eu quis dizer, mas... Tudo bem, mano? Oi, tudo bem? Vamos lá, Davi, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você se O maluco misturou Adidas e Nike ali grosseiramente, me pegou aqui no incômodo. predispõe a isso. Mas se você já está entrando no mercado já de Não parece que essa galera, assim, são uns personagens? Uma galera meio plantada? Assim, é tão caricato, tipo isso de meter um Adidas vermelho e amarelo no Nike preto e branco. Não parece que é uma galera plantada, assim, quase que uns personagens? baixo, e daí você começa a subir, e aí você é demitido por alguma coisa de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, eu mando currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você tá me Quando falando você então que não tem uma tem escassez de desenvolvimento. trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego? Não. 7%. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Ou seja, tem um giro muito grande de emprego. Então, tem muita rotatividade. Talvez Isso é um o grande que problema também. Mas, na Então. verdade, é uma oportunidade para quem tá buscando. Porque se tem a rotatividade. Então, não. Não. Porque as pessoas que estão rodando normalmente estão em outro grupo, tá? Normalmente estão em outro grupo de pessoas que têm algum tipo de qualificação. Não é, sabe? Não são não a esteira onde, neste momento você está empregado, agora você está desempregado. Não é uma esteira. Não é uma esteira. Existe, sim, falta de posse de trabalho, porque existe um problema de capacitação, existe uma série de coisas assim, que acontece. Então, sei lá, você tem vaga aberta lá de designer. Não é qualquer pessoa que vai entrar numa vaga de designer, sabe? E aí você tem designers rotacionando ali, beleza. Aí você tem até vagas mais baixas lá, garçom, que a rotatividade é muito alta. Mas mesmo assim, você precisa ter uma certa habilidade. Não é qualquer pessoa que vira garçom ali. Normalmente vão contratar quem já tem algum tipo de experiência. Então, existe uma massa que fica desempregada que é perigosa. Que é gente que, sei lá, o cara ficou desempregado aos 45 anos. O mercado não quer contratar gente mais velha. É um problema sabido, conhecido disso. A moça que foi mãe e aí não consegue mais emprego, sabe? Não é como se fosse uma porta rotatória, assim, onde um entra, outro sai, um entra, outro sai. Não é assim, sabe? Não é assim. E os índices de desemprego também tem um problema. Depois da reforma do Temer, você tem uma mudança no que você define como o cara que está desempregado. Então, a pessoa que está fazendo um bico, que está fazendo um negócio ali não formal, ele é considerado hoje em dia que ele está empregado, sacou? Não é o CLT bonitinho, direitos e tal. Então, tem uns problemas aí de definição. Então, assim, não é esse cara, esse não é o problema, não é mesmo.
atividade, abre-se uma vaga. Talvez você está pegando uma experiência pessoal que infelizmente você está tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem muitos empregos. Aí é foda, né? Porque é exatamente o que acontece. A pessoa perde o emprego e ela não consegue outro. Isso acontece. Tem gente que perdeu o emprego na pandemia e não conseguiu outro. E aí eu entendo, tá? Que às vezes a pessoa não consegue ir na mesma área. E eu, particularmente, sempre aconselhei, tipo, cara, você não tá conseguindo nada na sua área. Aí sim, você acha o primeiro emprego que você conseguir para pagar alguma coisa. E dali você começa a tentar ir para outro e tal. Mas porque, obviamente, eu moro sozinho desde, sei lá, 20 e pouquinhos anos ali, começo dos 20 anos. Eu não podia ficar sem emprego, não posso ficar sem pagar aluguel. Então, qualquer coisa que entre e me ajuda a pagar é melhor do que nada. Então, no momento em que eu fico desempregado e não consigo alguma coisa, o que eu vou fazer? Absolutamente qualquer coisa que eu conseguir achar. Realmente a gente entra nessa mentalidade. Mas assim, primeiro, obviamente, você vai tentar procurar na tua área. E aí você vai achando, vai vendo que existe uma dificuldade. no Brasil. Talvez não tenha Pode exatamente ter o que você quer. bastante emprego, pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu estou falando pela minha experiência aqui Qual em que é o São teu Paulo. caso? Qual que é a tua profissão? O que que você está buscando? Eu estou fazendo gestão de RH Tá bom. e trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas Então, aí é o problema, assim. Ele falou que tem várias experiências curtas. Ele tinha mencionado também que fez alguns trabalhos temporários, mas se ele tem no currículo um monte de experiência curta, 6 meses, 3 meses, sei o que e tal, isso não está descrito perfeitamente que foram trabalhos temporários, contratos temporários, contrato de 3 meses, o RH vai olhar. Aí vai ver, esse cara ficou, os últimos 5 empregos dele ficou 3 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês. Aí ele vai, se não tiver o contexto certo no currículo, vai olhar e vai falar assim, eu não vou contratar essa pessoa. Porque eu vou trazer ela pra dentro e ela vai ficar 2 meses aqui. Fica parecendo que alguém fica pulando de emprego em emprego. E aí, mesma coisa, o RH ele quer alguém que vai ficar lá porque é caro contratar a pessoa ali. Então você tem que ficar um tempo ali que realmente faça sentido. demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Que é um baita Eu erro do muito- gestor, né? No Sim. final do dia. É um baita erro do gestor, mas é o mais comum, tá? Não dá para também pegar assim, achando que gestão de verdade é uma qualidade das empresas. Não é. As empresas não sabem fazer gestão, principalmente gestão de pessoas. Feedback de verdade, é isso que precisa melhorar. Você está sendo demitido por isso, essa foi a falta. Isso é muito, muito difícil. É muito difícil. Porque isso envolve um, um aprofundamento na questão que a maioria não está disposta a entrar. Porque pode gerar expectativa na pessoa, porque a pessoa começa a dizer, não, mas eu melhoro, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer desse jeito, se eu consigo melhorar. Então eles não entram nisso porque eles não querem conversa. Na hora que decidir demitir, eles já vão direto pro resultado. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, é aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa para sempre. Ninguém vai contratar querendo demitir. Isso a gente pode entrar até, tô explicando do custo de contratação e tal, que existe. Mas assim, também existe o caso da empresa saber que aquela vaga é temporária e não falar para a pessoa. E não falar para a pessoa. E aí, na hora que vai demitir, demite, porque já sabia que ia demitir, mas a pessoa fica no escuro. Porque ele não vai dizer assim, não, a gente sabia que esse projeto aqui que a gente precisava ia durar só 3 meses, mas se a gente falasse que essa vaga aqui era de 3 meses, a pessoa não ia aceitar. Então a gente finge que tá tudo bem, na hora que acabar o projeto a gente manda ele embora. Ou quando estiver bem próximo assim, a gente manda ele embora.
e acabou. Porque depende do cenário, depende de como é. E acontece pra caraca de mentir. O pessoal fala muito do funcionário que mente no currículo. O que mais tem é empresa mentindo em vaga, tá? O que você vai fazer, como é que funciona, quais são. É o que mais tem. Se eu tivesse uma lâmpada mágica para esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que é, existem Mas se coisas que você não pode tem um melhorar. desenvolvimento, por exemplo, Depois eu te Também não é só isso, não. O patrão tem muito ego, tem ego pra caraca. E muitas vezes, se você fez alguma coisa que fere o ego dele, já é motivo. É igual a brincadeirinha da pesquisa de clima anônima, que a pessoa acha que é anônima, aí ela vai lá e fala é honesta, e aí a pessoa vai lá e demite. Né? Ela perguntou, foi honesto, aí ela te demite porque não queria honestidade. E aí, pra caraca acontece isso. Então, porque quando você dá um feedback para a empresa muito honesto, tá? A empresa te reconhece como um distrator. E para ela eu tenho uma pessoa insatisfeita aqui dentro e uma pessoa insatisfeita, ela é um risco para mim. Então, a partir do momento em que eu sei que essa pessoa está insatisfeita e provavelmente eu não me importo em resolver o problema dela, eu prefiro tirar ela daqui porque ela é menos uma pessoa que me enche o saco, eu vou mandar ela embora, porque senão ela vai falar mal da minha empresa, vai trabalhar de mau humor, pode me sabotar, dependendo do tipo de insatisfação. Então, para a empresa é preferível demitir a pessoa do que deixar ela ali. Então, muitas vezes é isso, assim, não é um feedback do mercado, é um jogo de coisas ali, de que às vezes você é realmente bom, às vezes você é o melhor no que faz, e o gerente, teu chefe tem medo de você, o gerente ali mais imediato tem medo de tu tomar o lugar dele. Porque tu fala bem, tu apresenta resultado, você conseguiu conversar com o diretor lá e o diretor te elogiou pra ele. Aí ele se sente ameaçado, inventa uma desculpa e te manda embora. dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Tudo bem? Como é que é seu nome? Bárbara. Prazer, Tudo Bárbara. bem? Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia Nossa. Eu entendi o que ela quis dizer, mas é porque a própria palavra meritocracia define regra, né? O sufixo cracia ali, igual democracia, né? O poder do povo, de todos. Meritocracia é um sistema político onde, teoricamente, todas as pessoas vão alcançar o mesmo resultado partindo do mesmo ponto ou aplicando o mesmo esforço. É isso que quer dizer. Partindo do mesmo lugar, aplicando o mesmo esforço, tendo o mesmo resultado. E isso, obviamente, não existe. Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma. Aí, de novo, eu tenho um texto sobre isso, né? Tem um capítulo no meu livro. Existe uma ambiguidade até meio proposital para gerar discussão, mas as pessoas confundem mérito com meritocracia, sabe? Então, se você se esforçou e você fez, trabalhou até tarde, pô, e teu chefe te reconheceu, te promoveu, aumentou teu salário, tudo, isso não prova que a meritocracia existe. Isso prova que você teve mérito. O mérito existe, você teve mérito. Mas não significa que outra pessoa que fizer a mesma coisa vai ter o mesmo resultado. Porque o sistema não é meritocrático, apesar de você poder ter mérito em determinado ponto. Uma empregada, bom, de uma cabeleireira e um policial militar, que eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, E aí, beleza, minha mãe era não sei o que, meu pai era não sei o que e tal. Existe um conceito que é a exceção que confirma a regra. A história dele só é bonita de ser contada porque é exceção. Então, significa que não existe a regra. Porque senão você não ia contar a história dele. Você teria milhões. Seria o comum, o raro seria contar. Não, cara, se esforçou e não conseguiu, pô, isso aí até parece, né? É raro.
Mas é o contrário. A gente consegue pensar algumas histórias, tratando isso como se fosse uma regra, mas não são. São a exceção que confirma a regra, que a regra é o outro lado, que é tão raro isso acontecer que quando acontece, isso vira capítulo de livro, isso vira série de TV, reportagem e tal. Eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto nas de escolhas. trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor Você sombra acha de dúvida. saudável isso? Ah, não é verdade. Eu sei que ele faz jiu-jitsu, sei que ele treina jiu-jitsu, eu sei que ele faz coisa, ele visita, ele com certeza tem rolê de amigo. Ele pode até dizer, fantasiar e dizer, não, pô, quando eu tô no jiu-jitsu, é trabalho porque eu estou trabalhando meu corpo e minha mente para poder trabalhar melhor. Quando eu estou, sabe? Não é. Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser Aí empreendedor. você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês para sempre, e tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você Não, tá ela com... pode mudar Jogou um home office ali. de emprego. Ela pode procurar um Mas lugar a gente onde tem acabou um de home falar que office, tem um paga problema mais. super sério para empregos. Tá Não, difícil tem- arrumar emprego. Não é verdade. Não Tem é 7% verdade? de desemprego no Brasil só. Não é um problema. 7% de desemprego, de desemprego dentro de quem tá na faixa de idade, no perfil empregável. Isso é gente pra caraca. Isso é gente pra caraca, pô. Muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma Sim. experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim entendi. não é um problema. Eu tô falando de um problema social. Eu A entendi. gente tem problema assim. Aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego. Eu Não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o que a gente... Inclusive assim, você até pode arrumar, mas quanto tempo isso vai demorar? Vai demorar 6 meses, 1 ano? Você tem... As pessoas não têm reserva, porra. E ainda também não tem reserva, não é porque elas são bagunçadas, é porque elas ganham mal, porque a vida é cara, porque não sobra pra poupar. E aí, se tu demorar 6 meses pra arrumar um emprego novo, significa que você já tá criando dívida ali. Então gente falou no debate. É a gestão de expectativa. Uhum. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Aham. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele. não quer fazer. Quer fazer que as pessoas sejam sócios. Entenda uma coisa, existe um cálculo muito comum numa empresa que é assim. Se eu consigo que esse cara entregue muito bem, pagando um salário para ele, seja lá qual for o salário, tá? Por que eu vou dar um pedaço da minha empresa para essa pessoa? Se o dinheiro é o suficiente. Não faz sentido nenhum. Se oferece pedaço de empresa normalmente, ou para alguém que está há uma década ali e aí realmente já tem um conhecimento, já está tão por dentro que trazer essa pessoa vai manter ela ali trabalhando com você, vai evitar que ela queira sair para o mercado, vai criar uma fagulha nova para alguém que você sabe que é bom continuar trabalhando ali dentro, que aí você vai dar, sei lá, 3%, 2% que seja para essa pessoa. Ou quando tu não tem dinheiro, precisa de um sócio, precisa de alguém técnico e tu tem a ideia ali, aí fala, pô, vamos montar um negócio aqui, eu entro com a ideia e sento com o trabalho, eu te dou 50% aqui do que funcionar. Aí tu pega um cara que vai virar o teu sócio técnico ali, mas ninguém tá distribuindo sociedade assim. Por isso, entendeu? Se você não entrar é verdade. Eu é que eu tô faço falando, isso. são muitos. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos. Uhum. Eu tenho Aí, porra, 10 empresas com 26 anos é meio complicado, assim, porque entra naquilo que tu falou. Ela começou a trabalhar com 18 anos, menos de uma por ano. pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não tá procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada para aquela vaga específica, É entendeu? porque você tá escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho. Escolhendo de uma porra. Tem que escolher, porra. Tem que escolher. A gente vai dizer agora também que não, pô. O chefe a empresa tá escolhendo demais. Quando ela quer um funcionário melhor.
Pelo amor de Deus, não é assim. E é o que ela tá falando, ela não precisa. O bom do lugar dessa menina que é isso, ela não precisa. Não precisa, ela tá falando da questão geral social. Então ela pode dar o exemplo do tipo, cara, não, eu tô de boa, eu tô tranquilo. Mas. Posso isso escolher acontece. demais. Eu tô te falando, Se eu sou a tua contratada. vida permite porque você tem Sim, formas de porque eu tenho... viver. Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, Isso aí um você valor tem razão. específico. Eu posso. Hoje eu faço isso. Olha eu o sou dado que eu vou te artista, dar. Por Quanto exemplo. que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim um número. Você disse para mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que, na Quanto média, você fatura por mês? 500 milhões por ano? Agora, É que faturar é complicado. me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de Não, de 80 folha? milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês, na média? Bem pouco. Depende do empreendedor, depende da empresa, Chuta depende o do número. negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Chuta, Me pô. fala você que é um empreendedor, eu quero Tá saber bom. esse dado. Eu vou te dar um dado, você vai ficar Me dá. chocada. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Sério. Eu trouxe o... Esse é um dado que eu trago no meu livro, tá no meu livro. Só que, de novo, é a realidade do pequeno empresário. Porque a maior parte dos empresários são pequenos empresários. As empresas que ganham muito dinheiro são outras. E você tem também um monte de gente que tem CNPJ, né, que é a empresa. E, infelizmente, é o salário delas, né? Então, vai ser ali, se eu não me engano, 70% ganha ali entre 2.500 3 mil reais por mês ali. Faturam as empresas. Isso é real. dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Isso é verdade. Está no meu livro. Ó, Então, cara, vai ser CLT, velho. lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano Do ano passado, passado, quando? Ali, tenho ó. um vídeo Olha a falando datinha isso. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas, de novo, aí que tá. Empresa em fase inicial, empresa que não tem funcionário, empresa MEI, porra, simples, tem contextos aí. Só que aí você tem, neste caso aí, que você está falando de empregados e etc., você tem que fazer um recorte de empresas com, sei lá, mais de 50 funcionários. Aí você... Porque é muito fácil mentir com estatística também, sabe? Esse tipo de dado funciona para você dizer assim, cara, não é você abrir um CNPJ que você vai ficar rico. Não vai. Não é empreender que você vai ficar rico. O jeito mais fácil de você ganhar um salário realmente é ter um salário CLT. Beleza? Agora, para esse tipo de discurso aqui, você tem que normalizar o número falando de empresas que contratam, né? Porque, obviamente, são funcionários. Então, qual o faturamento de empresas com mais de 50 funcionários? Aí a gente conversa. Tá. Dado de. É de 9 de 10 de 2023. Não, é 2 anos já quase. Mas não vai me dar coisa que eu guardo? Obrigado, tá? Mas a estatística ela tá certa. Significa que empreender não dá dinheiro. Você que sonha em ser empreendedor, aí o Gado que tá comentando lá no post. Só que você tem que normalizar para essa situação que é empresas que contratam. Né? Empresas que contratam gente. Que aí empresa é um outro nível de empresa, tá? Bem, irmão, mas seu nome? Não, Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano para ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não é assim, não é isso. Não é isso. Porque o cara não tá assumindo risco. Esse empreendedor que ganha até... Essa massa geral que ganha até 2 mil, 3 mil reais por mês ali... não está assumindo risco. São as pessoas que empreendem, que abrem negócio por necessidade, por sobrevivência. É o cara que, foi demitido, não conseguiu emprego, aí ele pegou o acerto dele, comprou um trailerzinho e vai vender cachorro-quente. É o cara que, começou a montar um negócio ali para tentar se virar, um negócio extra para fazer uma renda. É essa galera, que é um monte de gente, é uma maioria das empresas abertas. Só que as empresas abertas que contratam pessoas, que realmente contratam pessoas, envolve outra massa de dados aí. Não, mas assim, quando a gente entra Vale numa a pena, se empresa, der certo. Caralho, o maluco tem a voz de locutor. Né? Se der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas É. quando a gente entra numa empresa,
Você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço para mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto. Você Ué. abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai e mostrar outra. seu talento, porra. É, não é? seu talento operacional ali. Não, o que esse moleque tá falando tem bastante razão, que é assim, normalmente, e aí é foda. A empresa, se uma pessoa consegue dar conta do trabalho todo super ocupada, a empresa não vai botar 2 pessoas pra fazer aquele trabalho. Então a tendência é que a pessoa fique atolada de trabalho a maior parte do tempo e ela realmente não vai conseguir se destacar ali em outra coisa ou mostrar que é muito boa em algo, porque tá ocupada fazendo o que tem que fazer. Tá ocupada fazendo. E aí você pode dizer assim, mas se for um trabalho bem feito, a pessoa reconhece. Mas aí que tá. Não reconhece porque vai olhar sob a ótica do, cara, se eu te contratei pra isso, é o mínimo que você deveria fazer, né? E aí, realmente, não sobra esse tempo pra ficar, nossa, agora eu vou pegar uma outra coisa que eu não sei o que fazer, pedir um trabalho extra. E aí, também, você chega e fala, pô, me ensina a fazer essa outra coisa, deixa eu fazer uma outra coisa ali que eu acho legal aprender e tal. Vai olhar e falar, então você tá com tempo livre, eu vou arrumar mais trabalho pra você. E aí você vai ser punido pela competência porque você termina o seu trabalho muito rápido. E Mas fazendo é o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, se você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. Perfeito. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Você concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? E aí eu vou te remunerar mais, senão você vai embora, né? Sim. Se você é talentoso. Então você desenvolve o seu talento através do trabalho. Essa falácia do talentoso deve cair muito nisso, tá? Porra, eu vou chegar lá e vou mostrar que eu sou foda e tal, não sei o quê. A maioria das pessoas das empresas não precisa do cara mais talentoso de todos. A maioria das empresas não precisa do dev mais foda de todos. Ele precisa de alguém que consiga fazer muito bem aquilo que precisa ser feito. E de novo, o objetivo da empresa é aumentar a lucratividade. E aí você aumenta a lucratividade reduzindo custos, né? E aumentando a receita. E aí o que você vai fazer? Você não vai querer pagar mais para uma pessoa que está ganhando menos. Se a pessoa está lá trabalhando, fazendo aquele trabalho ganhando menos, o cara nunca vai olhar pro salário dessa pessoa de novo. Não vai. Aí vai 3 anos, 5 anos ganhando só pelo dissídio, pelo acordo sindical lá, que vai garantir 2, 3% no ano ali, e acabou. Acabou. É muito raro o caso do cara que vai chegar, nossa, esse cara é muito bom, eu quero que ele fique aqui. Realmente, assim, porque envolve uma cadeia de pessoas com muita segurança para fazer esse movimento. Que é um gerente bem remunerado e seguro e que tem poder de reconhecer isso e jogar esse aumento. Você ter um supervisor, não sei o quê, um diretor que também concorde com isso. E você tem que ter o aval lá de cima. Uma coisa que acontece em empresa, principalmente em empresa muito grande, tá? Você tem no final do ano uma avaliação 360 que se você tirar nota máxima, você ganha um aumento. Você é promovido e ganha um aumento. O que as empresas fazem? Existe essa avaliação toda, só que, obviamente, uma boa parte dela é subjetiva e vem do gestor. Aí, é óbvio que o cara vai tirar nota, sei lá, tirou nota 10 em tudo, aí no comentário subjetivo, ele vai falar assim, não, ele poderia ser mais proativo em tal coisa, ele podia... falta um pouco de aprofundamento técnico, e aí bota uma área nada a ver, inventa-se uma desculpa para não dar a nota máxima e não aumentar o salário, o cara fica mais um ciclo esperando chegar ali. Então, bicho, essa história que o cara vai, não, esse cara é incrível, eu vou reconhecer ele, executando aquilo que você está fazendo. E olha que maravilha. Em outro momento, você ia ter que ir para uma pós-graduação para aprender essas coisas. Hoje você abre o chat GPT e fala assim, cara, o que tem de insight para eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI, para fazer essa análise para você. Primeiro que insight de IA é lero-lero, gerador de lero-lero.
Segundo, que você acha mesmo que um gestor que está ali em contato todo dia, ele não é capaz de ter o insight do ChatGPT, ou ele mesmo ir lá no ChatGPT, ele não pensou nisso antes, sabe? E aí você vai chegar lá com o discurso de ChatGPT que o cara já conhece, aí fala tipo, tá, mas você não vai trazer nada de novo pra mim? Não tem nada de novo? Sabe? Essa religião da inteligência artificial generativa Eu não tô nem pior aí que como tem. empreendedor, só quero pronto. Se você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó, fiz análise pra você, isso vai ser bom pro negócio, e é bom, eu falar, parabéns, irmão. Até parece que é assim que funciona. Cara, essa tentativa de construir um mundo ideal onde tudo isso é possível, isso não funciona. Continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você... Tu vai chegar. A primeira coisa que. E aí é até uma frase desses caras. Tu vai chegar pra um cara que tem o ego do tamanho do mundo, que, porra, recebeu aportes de milhões de investidores, contrata gente pra caraca, tá na mídia, não sei o que e tal. E fala assim, pô, cara, eu vi isso aqui, investe nisso aqui. Aí ele vai olhar pra você ganha ali 3 mil reais por mês, ele fala, porra, mas quem você pensa que é pra achar que sabe mais de investimento do que eu? E aí eles vão falar, eu não ouço quem não conquistou, não sei o quê. E aí eles vão. É assim que eles pensam. Sacou? Você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você está fazendo. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso de pessoas que me ajudem a gerar lucro. Porque enquanto eu sou Você precisa de pessoas que te ajudem a gerar lucro, mas você sabe que se você ficar pagando muito para essas pessoas, seu lucro diminui. Você sabe disso. um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali, dando um jeito. Para eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou Também não é assim que funciona, de novo, porque a empresa não precisa dos melhores funcionários do mercado. Existem sim alguns momentos onde elas vão procurar um cara melhor e mais caro, porque, sei lá, uma empresa de venda, ela vai querer pegar um vendedor estrela, ali um cara muito foda para ele treinar aquela equipe, mas a partir disso ele vai contratar pessoas que são baratas ali. Ninguém tá tentando pagar mais do que o mínimo, né? Quando paga mais do que o mínimo do que poderia pagar ali, é porque o mercado está regulado de alguma forma. Ah, deve ganhar muito por quê? Porque tem muita empresa querendo contratar. Legal, legal. Só que assim, no momento em que você tem chuva de dev, aí não, eu já não estou contratando, o salário vai baixando. Ele não vai olhar e falar, porra, esse cara daí é pica, eu vou oferecer muito mais do que ele está pedindo. Não vai. ter o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. É. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Se as empresas fizessem isso, não tinha ninguém sentado ali. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae, só que o Sebrae... Não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e o pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um censo de todas as empresas Eu brasileiras, faço né? faculdade lá, Legal. no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode... Então tá. O dado é a média, tá? E pode ser realmente a média de todas as empresas. Só que a média, ela é uma noção que carrega distorção. Ela não é um retrato da realidade. Você dizer que a média ganha entre 2 mil e 3 mil não significa que a maioria ganha isso, tá? Significa que tem um mar de empresas que ganham ali nada, que nem faturam ainda, abre empresa todo dia, surge empresa todo dia, empresa vai rodar 2, 3 anos com dinheiro do bolso, sem faturar nada, às vezes sem lucro, sem nada, para se estruturar. Aí você chega e tem empresas que faturam bilhões ali. Aí quando você faz a média, você tem esse número. Então não significa que a maioria tá ali, tá? Mas você tem uma distorção da média ali. Então, de novo, você teria que, para essa conversa ser justa, né, nesse cenário, você teria que pegar, qual a média de faturamento vai entre empresas que contratam, que tem mais de 50 funcionários, tem mais de 20 funcionários, para ter um cenário lógico mais normalizado. Porque senão vira uma conversa de maluco.
concordar, né? A gente que tá no papel de quem tá executando o operacional, a gente faz o mínimo ali, porque não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, O pior é quando tem Engraçado, tem aquele meme do Pikachu surpresa, né? Vou tentar botar aqui na hora que eu for editar isso aqui. Deixa eu falar uma parada, de empinado verdade ali. aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque para empresas, se você tá fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando estava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, e já fui funcionário algumas vezes na minha Hoje vida. não, hoje eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía às 7 horas da noite, trabalhando no Ortobon. Trabalhar de graça, de novo, discurso fantasioso para trabalhar de graça. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto, eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11, meia-noite, na época eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa não, era por mim. Então você fazer um... Ele era contratado para fazer o e-commerce ou ele era uma empresa que estava prestando um serviço e aí ele estava correndo pelo... Não sei a história dele não, tá bom. Mas, mínimo, você tá se enganando. principalmente como o Ortobon cai, se eu não me engano, no corpo da indústria, hora extra é um negócio muito sério. Eles não vão... Indústria, você não vai ver galera fazendo hora extra sem registrar. Você não vai ver. Porque tem fiscalização pra caramba, ninguém quer correr esse risco. O risco de um processo trabalhista é gigantesco. Então. Você não tá enganando tua empresa, não tá enganando teu patrão, Eu não. entendi. Irmão. Não é o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. Tamo junto, moleque. Valeu. Tamo junto, meu brother. O terceiro tema é Beleza, fechamos aqui. Mais de 1 hora de reação é foda, porque o vídeo, o trecho não é tão longo, mas você tem que comentar, não tem jeito. E tem umas coisas assim que faz muita diferença a forma que é colocada, o jeito que a estatística é usada, enfim, né? Nesse aí eu já não concordei nada com o Thales. Eu acho que é uma afirmação infeliz, que usa exemplos infelizes, que escapa completamente de algum contato com a realidade, assim, E, de novo, eu sou uma pessoa que realmente acha que, porra, tu tem que fazer um bom trabalho, tem que entregar um trabalho, porra, o melhor que você conseguir, que teu trabalho tem que estar bem feito, que você tem que se deixar... Eu sou muito pró-trabalho, eu acho que trabalho bem feito é importantíssimo. Eu só não acho que você deve olhar na cara do trabalhador e falar que ele tem que trabalhar de graça. Aí eu acho... o absurdo do absurdo. Porque você não tá afim você não trabalharia de graça, porque o teu objetivo ali é lucrar também. Então, o objetivo do funcionário não é nada feio. Ele também trabalhar por lucro.